Olá, pregador. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Olá, meus irmãos. Tudo bem? Alguma vez Deus já te disse não? E se já, o que você fez? Como você se sentiu? O que fazer quando Deus diz não? Essa é uma pergunta que às vezes causa um nó na garganta, porque existem muitas pessoas por aí que acham ou que pregam que nós devemos dizer o que Deus tem que fazer, que nós devemos determinar que não, que tem que ser assim, e que Deus vai ser assim, e que vai, e que Deus tem que fazer, e que o Senhor tem que fazer. E quando Deus diz não? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que tem que prevalecer. E que, inclusive na nossa oração, a gente tem que orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo: vai haver momentos em que você vai pedir e Deus vai dizer não. Vai haver momentos na tua caminhada que você vai orar, você vai cair de joelhos, você vai implorar, você vai suplicar a Deus para que Deus te dê aquilo que você está pedindo, e Deus vai dizer não. A Bíblia conta a história de um grande homem que finalizou seus dias lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, capítulo 34, do verso 1 ao verso 5. Moisés, um grande homem. A Bíblia diz que Moisés subiu ao Monte Nebo, lá no cume do Monte Pisga, nas terras de Moabe, de frente com Jericó. E lá em cima, Deus mostrou a ele toda a terra, de Gileade até Dan, até o mar ocidental, nas terras ali de Manassés e Efraim. E a Bíblia diz que Deus mostrou, inclusive, até a cidade das palmeiras. E depois da cidade das palmeiras, Deus ainda mostrou Zoar. Pra vocês terem uma ideia. E eu quero comentar um pouquinho aqui sobre esse homem. Imagina que o grande sonho da vida de Moisés era levar o povo até a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. E Deus falou isso com ele lá no cume. Deus falou: tá vendo, Moisés? Ó, você tá vendo toda essa terra? Essa é a terra prometida. Essa é a terra que eu prometi aos teus antepassados. É a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu imagino que naquele momento o coração de Moisés deve ter acelerado, porque esse era o grande sonho de Moisés. Depois que saiu do Egito, o sonho de Moisés era entrar com o povo na terra prometida. Eu imagino que o sonho de Moisés era lá em cima, lá no cume, construir um casebre, fazer uma varanda, botar uma cadeirinha de balanço e ficar ali todas as tardes contemplando o povo caminhando, o povo vivendo, as mulheres indo lavar roupa no rio, as crianças correndo, brincando. O sonho de Moisés era envelhecer com todos os atributos, né? Todos os problemas, toda a artrite, a artrose, todos os ites e oses que a velhice nos traz. Esse era o sonho de Moisés: envelhecer na terra prometida, vendo o povo sendo feliz. E agora, quando Moisés chega próximo, um pouquinho antes de chegar na terra que Deus havia prometido, Deus fala: Moisés, sobe aqui, vem aqui no monte, vamos bater um papinho. E eu imagino Moisés ansioso para ir lá conversar com Deus. Só que o Monte Nebo, se você for pesquisar hoje aí no Google, o Monte Nebo tinha 1,4 km, era 1.400 metros de altura, era rochedo. Imagina como que um velhinho de 120 anos conseguiria subir 1,4 km de rochedo no monte. Como, né? Só de elevador. Eu não sei como que ele subiu, só pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, né? E aqui a gente já tem a primeira lição: quando Deus disser venha, meu amigo, venha. Não fique de conversa não. Quando Deus disser vá, vá. Quando Deus disser pare, pare. Quando Deus disser suba, suba. Porque o Deus que convida, o Deus que chama, é o Deus que capacita. O Deus que ordena é o Deus que provê meios para que você consiga cumprir.
Deixa de ficar dando desculpa. Deixa de ficar colocando empecilhos, colocando dificuldades. Para com isso. Se Deus está convidando, é porque Deus vai prover meios. Se Deus está te conclamando para uma obra, é porque Ele vai te capacitar. E se Deus chama você, é porque Ele sabe que Ele pode te capacitar e você poderá ser um grande instrumento nas mãos dEle. Moisés simplesmente foi, atendeu ao pedido de Deus. E não sei como, Moisés subiu no Monte Nebo e foi lá no cume de Pisga falar com Deus. Eu imagino que quando Deus olhou, falou: Moisés, olha para essa terra, Moisés. E Moisés começou a contemplar. E Deus falou: olha mais um pouquinho, Moisés, essa é a terra prometida. Essa é a terra que eu prometi aos teus antepassados. E essa é a terra pela qual o povo vem caminhando desde o Egito, Moisés. Chegou a hora, Moisés, do povo entrar. Apesar de que já não era mais a mesma geração, era outra geração. Apenas Josué e Caleb eram os que saíram do Egito. E Moisés, eu imagino que o coração de Moisés começou a acelerar. E Moisés começou a falar: Senhor, vamos parar com essa conversa, Senhor, porque eu quero entrar na terra. Eu quero levar o povo, Senhor. Eu já estou vendo, eu estou sentindo, Senhor. Deus falou: calma, Moisés. Contempla mais um pouquinho aí. A gente não olhou nem 10 minutos ainda. Veja as planícies, olha, contemple. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Deus mostrou a Moisés a cidade das palmeiras e mostrou até Zoar. Se você for olhar no mapa do Monte Nebo até a cidade das palmeiras são 100 quilômetros. E da cidade das palmeiras até Zoar são mais 20 quilômetros. Deus fez um velho de 120 anos conseguir enxergar 120 quilômetros. Imagina a distância. Foi como sentir o cheirinho da terra molhada. Ouvir o canto dos pássaros lá na cidade das palmeiras. Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Só o poder de Deus para operar um milagre desse. Fazer Moisés sentir, ter o prazer de estar ali na terra prometida. E Moisés na ânsia de descer, no calor, no fervor do desejo de descer e conduzir o povo até a terra, Deus fala: Moisés, você não vai entrar, Moisés. Você vai morrer aqui e agora. Eu imagino o coração de Moisés ali, o frio na barriga, o desacelerar do coração. Eu imagino a interrogação na cabeça, na mente, na testa de Moisés. Por que, Senhor? Por quê? Como assim? Como não entrar, Senhor? Foi o meu sonho. Foi o motivo por que eu lutei todos esses anos no deserto conduzindo o povo. Deus falou: Moisés, você não vai entrar. A Bíblia diz que Moisés não entrou porque cometeu um pecado. Lá quando falou a rocha. E Moisés era um representante de Deus. Moisés tinha uma obrigação muito grande ali naquele momento. E Moisés e Arão pecaram contra o Senhor. Não pecaram porque bateram na rocha, porque feriram a rocha em si. Mas pecaram porque colocaram neles, inclusive eu vou falar nisso num outro vídeo, colocaram neles o milagre da água tá jorrando. E era para ter colocado em Deus. E Deus falou: você não vai entrar, você vai morrer aqui agora. Sabe quantas vezes nós temos planos, e quantas vezes nós colocamos esses planos nas mãos de Deus e clamamos: Deus, realiza. E quantos anos se passam, gente que passa a vida inteira clamando: Deus faz, e Deus fica em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus já é um não. O silêncio de Deus já é um não. Dizem que Deus tem 3 respostas, né? Sim, não e espere. Deus tem 4 respostas: sim, não, espere e silêncio. O silêncio de Deus é causticante, porque a gente fica desesperado, a gente acha que Deus não está nem aí pra gente, a gente acha que Deus não ouviu, a gente acha que Deus não quer atender, a gente acha que a gente não é importante. Mas quantas vezes nós clamamos algo a Deus e Deus diz na lata: não, eu não vou te dar. E nós nos desesperamos, nós
nós choramos, nós culpamos Deus por algo de ruim que acontece, e a gente pergunta a Deus por quê, Senhor, por que que isso aconteceu? Sabe, eu já recebi alguns nãos de Deus e tive o sofrimento dilacerando o meu coração por conta de um não que Deus me deu. Em junho do ano passado, meu pai foi acometido de uma doença e em questão de 2 meses ele começou a definhar, perder peso. E nós oramos, e a igreja orou, e nós clamamos, e eu pedi: Senhor, cura o meu pai, Senhor, por favor. Meu pai é um mensageiro. Meu pai dedicou a vida dele inteira pregando o evangelho. Era um homem que depositava confiança em Deus. Todas as coisas que aconteciam, ele falava: não, Deus sabe, Deus proverá, Deus está no controle. E meu pai ali definhando naquela cama, perdendo peso, emagrecendo sem comer, já não conseguia mais levantar, não tinha mais forças. E o que meu pai mais prezava nessa vida era ir à igreja, era pregar o evangelho. E agora meu pai estava ali definhando naquela cama, a vida se esvaindo. E quantas vezes eu orei, quantas vezes eu clamei, eu caí de joelhos e eu falei: Senhor, por favor, cura o meu pai. É um servo teu, Senhor, é um filho teu, é um mensageiro. A vida do meu pai foi pregar o evangelho, e se tinha algo na vida que ele tinha prazer, era a pregação do evangelho, era levar a mensagem, era pregar esse evangelho às pessoas que ainda não conheciam. E meu pai dizia que o sonho dele era ver Jesus voltar em vida, sem ter que passar pela morte. E ver meu pai ali definhando naquela cama me trazia dor, sofrimento, mas por outro lado me trazia esperança, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que se nós orarmos com fé, Deus atende. Eu orei com fé, e eu clamei, eu pedi, a igreja toda pediu, amigos pediram, clamaram: Senhor, cura o Senhor Adonias. E eu orava, pedia: Senhor, cura meu pai. E sabe, no dia 9 de junho, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido, de que meu pai tinha descansado. Era uma tarde de sábado e alguns irmãos da igreja tinham vindo, e algumas irmãs dele também tinham vindo para ficar ali cantando, confortando. E sabem, quando estavam ali cantando, meu pai tentando cantar, porque já não tinha mais força, meu pai chamou meu irmão e ficaram ali. E meu irmão demonstrando tristeza, sofrimento, preocupação. Meu pai chamou meu irmão pertinho e disse assim: olha, não se preocupa não, Deus está no controle. Deus está no controle. Daí a alguns minutos meu pai faleceu, a vida se foi. Foram basicamente que as últimas palavras que meu pai proferiu: Deus está no controle. Sabe, a gente às vezes se desespera quando Deus diz não. A gente fica questionando, a gente fica se perguntando: Deus, por quê? Mas por que, Senhor? Vai haver momentos na tua vida, meu amigo, que Deus vai te dizer não. Vai haver momentos na vida que você vai clamar, suplicar, você vai jejuar, você vai orar, e a resposta de Deus vai ser não, e você não vai entender, você vai questionar, você vai chorar ainda mais, e muitos vão se desesperar, muitos vão se afastar da igreja, muitos não vão querer mais saber de Deus, não vão querer mais saber de Bíblia, não vão querer mais saber de nada, porque aquilo que pediram a Deus não tiveram resposta positiva de Deus. Passamos o mês de junho chorosos, sofrendo. Eu questionei muitas vezes a Deus. Passamos junho, julho, agosto, setembro, ainda sofrendo a perda. No mês de outubro, no dia 14, se não me falha a memória,
Minha mãe teve 2 AVCs seguidos, AVCs isquêmicos, e entrou em coma e foi internada. E lá vou eu de novo cair de joelhos, falar: Senhor, eu perdi meu pai, Senhor, eu não posso perder minha mãe. Deus, faz alguma coisa, opera um milagre. Passei uma noite inteira no hospital com ela, em coma, ao lado do leito, limpando a boca, fazendo ali alguns cuidados. Tive que vir embora porque eu moro em outra cidade. E continuei orando, e pedia, e a igreja orava: Senhor, cura, Senhor, restaura a saúde da dona Lourdes. E eu orava: Senhor, restaura a saúde da minha mãe, eu não posso perdê-la, Senhor, por favor, atenda, Senhor, a minha oração. E no dia 21 de outubro eu recebi mais uma ligação de que minha mãe tinha descansado, minha mãe tinha falecido. E mais uma vez eu falei: Senhor, por que, Senhor? O que o Senhor quer me dizer com isso? Qual é o teu plano para mim, Senhor? Qual é o teu plano com essas 2 perdas seguidas assim? Após orar e pedir, clamar, suplicar, jejuar, acordar de madrugada para orar e clamar e pedir que o Senhor, por favor, atendesse a minha oração. E o Senhor não atendeu. O Senhor permitiu que meu pai, 4 meses depois minha mãe, ambos descansassem, Senhor. Por quê? É doloroso ouvir um não. A gente ouve não desde criança e não é bom. Quando adulto não é bom ouvir não. E de repente a gente passa por um momento de aflição e olha para o único que poderia resolver e suplica: Senhor, por favor, faz isso para mim. E Deus diz: não, eu não vou fazer. Muitos se desesperam, questionam. Eu questionei, eu me desesperei. Teve momentos que eu não sabia o que fazer. Eu olhava para os 4 cantos, não via saída, não sabia o que fazer. Sabe, nos momentos em que você se desesperar por ter recebido um não de Deus, nunca se esqueça de que você pode sofrer, você pode chorar, mas não perca a esperança, não perca a fé. A Bíblia diz que Deus, ele tem prazer na morte de um justo. Não é porque o justo está morrendo, é porque a salvação está garantida. Não é porque o justo está se distanciando da família, está dormindo. Não é porque vai ficar saudade e a família vai sofrer e Deus tem prazer com o sofrimento, não. É porque Deus sabe que aquela morte ali representa um sono e que daqui a pouquinho o justo será ressuscitado. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo: se Deus tiver que escolher entre a sua saúde e a sua salvação, Deus vai optar sempre pela sua salvação. Se Deus tiver que escolher entre restabelecer sua saúde, entre você viver e a sua salvação, Deus vai optar sempre pela sua salvação. Se Deus tiver que escolher entre a sua riqueza, uma vida abundante de riqueza, e a sua salvação, Deus vai optar pela sua salvação, porque Deus quer salvar você. Ele já fez isso na cruz do Calvário, através de Jesus, e Ele quer continuar fazendo, através da operação do Espírito Santo na sua vida. E se Ele tiver que optar entre você descer ao pó da terra, com a salvação garantida, e entre você viver bem, saudável e rico, perdido, Ele vai optar pela sua salvação, ainda que você desça à sepultura. Deixa eu te falar mais uma coisa importante aqui. O sonho de Moisés era entrar na terra prometida e envelhecer e morrer lá. E quando Deus falou: Moisés, você não vai entrar, você vai morrer aqui agora, eu imagino que Moisés criou uma interrogação na testa: por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Por quê? Por que o Senhor está arrancando de mim o sonho? Por que o Senhor está arrancando de mim o meu filho? Por que o Senhor permitiu que meu filho morresse? Por que o Senhor permitiu que meu marido morresse, que minha esposa morresse? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse o emprego? Por que o Senhor permitiu que eu adoecesse? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse desenganado pelos médicos? Por que o Senhor permitiu que essa coisa ruim, maldita acontecesse na minha vida?
eu não sei te responder, mas um dia na eternidade Deus te responderá. Por que, Senhor, eu não vou poder entrar na terra prometida? Foi a interrogação na cabeça de Moisés. Moisés talvez não tenha entendido, mas ele escolheu confiar em Deus. Ele poderia ter chutado o pau da barraca e ter descido, não, eu vou entrar, mas ele não fez, ele preferiu confiar em Deus, sabe? Eu escolhi não viver questionando a Deus por que meus pais morreram. 4 meses de diferença, assim, pertinho, novos. Eu preferi não ficar questionando Deus, eu preferi colocar a minha vida nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu estou sofrendo ainda, eu não compreendo, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu escolhi confiar no meu Deus, porque um dia Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu preferi colocar os meus fardos aos pés de Jesus para sentir alívio, e é isso que eu tenho feito, e é isso que eu tenho sentido, alívio. Um dia, na eternidade, Deus vai me explicar o que houve e por quê. Mas a Moisés, imagina, Moisés morreu ali com uma dúvida, mas confiando no poder de Deus, confiando no Deus em quem ele seguia, a quem ele seguia. E sabe, ali morreu Moisés, e a Bíblia fala que foi sepultado ali mesmo. O livro de Judas diz que o próprio anjo desceu ali onde o corpo de Moisés estava sepultado, brigou com Satanás, brigou com o diabo, porque o diabo estava querendo o corpo de Moisés para si, porque dizia que Moisés havia pecado, então pertencia a ele. E aquele anjo, representando o próprio Jesus, brigou com Satanás, repreendeu o diabo, ressuscitou Moisés, segundo o livro de Judas, e o levou para a eternidade. Sabe, eu imagino que Deus não esperou muito. Eu imagino que Deus não esperou 1 ano, 6 meses, 1 mês, 1 dia. Eu imagino que no momento em que Moisés morreu ali e foi sepultado, o próprio Jesus desceu do céu para ressuscitá-lo como recompensa, como galardão por ter confiado no poder de Deus, por ter confiado em Deus no momento mais difícil da sua vida, no momento da maior decisão da sua vida. Ele confiou em Deus e o galardão dele foi a ressurreição e foi ter ido para a eternidade. Meu querido, os nãos de Deus são como caixinhas de bênçãos e que você só vai usufruir se você confiar, mesmo sofrendo, mesmo não entendendo. Mas se você falar: Senhor, eu não estou entendendo, estou sofrendo, está doendo, mas eu decidi confiar em Ti. Se você decidir confiar, o não que Deus está te dando hoje vai ser as bênçãos que você vai receber amanhã. Um dia Paulo clamou: Senhor, me cura, Senhor, arranca de mim esse espinho. Senhor, me cura. E por 3 vezes Paulo clamou e Deus falou: Paulo, chega, para, eu não vou te curar, a minha graça te basta. Paulo mesmo talvez não entendendo, mesmo tendo falado: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser um instrumento melhor na tua obra. E Deus falou: não, chega, para de falar, a minha graça te basta. E Paulo mesmo talvez não entendendo, decidiu confiar, decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus e falar: tudo bem, Senhor, eu confio em Ti. Paulo se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus que esse mundo já viu depois de Jesus. Quer receber as bênçãos de Deus? Quer receber as bênçãos incontáveis, as caixinhas de bênçãos que virão se você acreditar? Então passe pelo não de Deus confiando. Eu sei que está sofrendo, eu sei que está doendo, porque está doendo em mim, eu ainda sofro, mas eu escolhi confiar em Deus. Eu escolhi confiar no Deus em quem eu sigo, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por favor, meu amigo, se você está sofrendo hoje, se tem algum problema aí na tua vida que está te incomodando, que está te machucando, te sangrando, te fazendo sofrer, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dor, mas em nome de Jesus, confia em Deus, confie. O salmista falou: esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Então espere confiantemente em Deus, confie nele.
Eu sei que pode doer um pouquinho. Eu sei que está sangrando ainda. Mas se você confiar em Deus, você vai sentir a mão poderosa dele te abraçando e dizendo: filho, eu estou aqui, não se preocupa. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte com você. Eu vou entrar na cova dos leões com você. Eu vou entrar na fornalha de fogo ardente com você. E na fornalha de fogo ardente, quando você enxergar a presença de Deus, o fogo não vai te consumir. Na cova dos leões, meu amigo, quando Deus entrar, nenhum leão vai te ferir. E no vale da sombra da morte, quando você sentir a mão poderosa de Deus te abraçando, você vai passar em segurança, você vai passar em paz. Então, por favor, em nome de Jesus, confia, espere mais um pouquinho. Esse sofrimento vai passar, esse sofrimento vai acabar. E um dia, a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E já não haverá mais pranto, nem tristeza e nem dor, porque todas essas coisas vão passar. E a morte, meu irmão, já não mais haverá. Nunca mais nós iremos sofrer. Nunca mais nós iremos perder entes queridos. Nunca mais iremos adoecer. Nunca mais. Porque o pecado não se levantará pela segunda vez. Então meu apelo nesse vídeo é que você confie em Deus, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja doendo, confie. Feche os olhos e diga: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que Deus vai te encher do Espírito Santo e grandes bênçãos vão chegar ainda hoje à sua casa. Deus te abençoe, meu amigo, Deus te guarde. Eu queria só te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos aí que estão sofrendo e que precisam de uma palavra de conforto. Deus te abençoe, Deus te guarde. E que tudo seja feito para a honra e glória do nome dEle. Que a sua vida seja vivida para a honra e glória do nome dEle. Amém. Amém.